Boa noite, igreja. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus, amém? A palavra de Deus diz em Salmos 139: Ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que eu vou dizer. Vai adiante de mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se eu desço ao mundo dos mortos, lá também estás. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse, mas a luz ao meu redor se tornaria noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. A escuridão e luz são as mesmas coisas. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Amém? Como ele diz, o Senhor está em todos os lugares. Ele nos cerca pela frente, Ele nos cerca por trás. Então diz para a pessoa que está aí do seu lado: o Senhor está aqui hoje. O Senhor está aqui hoje. Pedrão, o Senhor está aqui hoje. Você que está aí na tua casa, diga para a pessoa que está aí do lado: o Senhor está aqui hoje. E às vezes você pode estar sozinho, mas o Senhor está aí também com você, te guardando, te protegendo. Às vezes você está no leito do hospital, o Senhor está aí te protegendo, te guardando. E por isso, Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse amor, por esse cuidado. Que amor é esse? Tua palavra diz que a mãe, ela pode esquecer do filho que ainda está sendo amamentado, mas o Senhor não esquece dos teus filhos. Eis que Ele tem guardado na palma da minha mão. Esse é o nosso Deus, Deus forte, Deus amável, Deus poderoso. E nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tanto amor sobre as nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Maravilhoso.
Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem,
está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia. Aleluia. Boa noite, igreja. Queria pedir para você continuar com seus olhos fechados aí nesse mesmo espírito. E falar com você mesmo e se lembrar de que o Senhor está voltando, de que Ele virá. E esse será o dia mais lindo que nós viveremos. Eu não sei se você está com essa expectativa no seu coração, mas eu estou. Eu espero por esse grande dia. Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor vai cumprir essa promessa. O Senhor virá num piscar de olhar. E quem estiver pronto com o Senhor irá. E nós te agradecemos, Jesus, porque você é a nossa esperança. Você é aquilo que nós precisamos. Obrigado porque o Senhor é tudo que nós precisamos, Jesus. Por isso, neste momento, Jesus, nós te entregamos a cidade, Senhor, ao nosso redor. Te agradecemos, Jesus, porque somos livres. Te agradecemos, Jesus, pelas cidades de Barueri, de Alphaville, de Itapevi. Mais um dia, Senhor, nós te entregamos essas cidades. Te louvamos, Jesus, pelas igrejas dessas cidades. Te agradecemos, Senhor, pelos pastores destes lugares, Senhor. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor é tudo em nós. E que se não fosse o Senhor em nós, nada nós poderíamos fazer, Jesus. Por isso, Pai, nós abençoamos esses lugares, abençoamos as famílias dessas cidades, abençoamos, Jesus, o nosso país, abençoamos, Jesus, as nações dessa terra, Pai. E te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos fez uma promessa e nós acreditamos do fundo do nosso coração que o Senhor vai cumpri-la. Jesus, obrigado, Senhor, por essa casa. Obrigado pelos meus irmãos aqui. Obrigado pelos meus irmãos que estão em casa. Nós te agradecemos, Jesus, porque nós estamos ligados, Jesus, pelo mesmo Espírito, pelo Espírito de Deus. E, Jesus, eu quero te entregar essas famílias também que estão em casa, Jesus. Nós te louvamos porque o Senhor tem sido tudo em todos. E te agradecemos porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, independente de toda e qualquer situação. Nós te louvamos porque somos livres para pregar a sua palavra. Somos livres, Jesus, em Ti, primeiramente em Ti, Senhor. Não só nós aqui, mas as pessoas, as famílias que estão em casa, Jesus. Nós te louvamos porque eles são livres. E primeiramente livres em Ti, Senhor. E nós abençoamos essas famílias. Abençoamos essas pessoas que estão nos assistindo agora, Senhor. E declaramos vida em abundância sobre eles. Declaramos saúde emocional. Declaramos saúde espiritual. Declaramos saúde física, Jesus. E te agradecemos, Pai, porque nenhuma praga, nenhum mal chegará às nossas tendas. Nenhuma praga, nenhum mal chegará nas nossas famílias e nas nossas casas. Porque nós somos os Teus filhos e o Senhor está nos guardando. Nós te louvamos, Jesus. E te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu estou com saudade de vocês. Estou com muita saudade de abraçar vocês. Mas sintam-se abraçados. E agora chegou a hora dos dízimos e das ofertas. Como sempre, vai aparecer aqui na tela para você a conta da igreja, para você dar o seu dízimo, para você ofertar. Mais uma vez, nós estamos aqui relembrando que existem famílias que estão passando por necessidades. Existem pessoas que estão com dificuldade de pagar conta de água, conta de luz, aluguel. E eu quero pedir para você, se você aí sentir no fundo do seu coração, para você fazer uma oferta para a igreja, porque nós estamos tentando arrecadar o máximo que a gente pode para ajudar algumas famílias. E se você está precisando e não contou para a gente, querido, abre o seu coração, não fica aí sofrendo sozinho. Ninguém vence sozinho, você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Então, se você está precisando, fala com a gente. Se você sabe de alguém, de uma família que está precisando, às vezes não é você, mas existe alguém que você conhece que precisa. Então você pode ofertar em dinheiro, pode ser em mantimento, pode ser em roupa. No que você achar que você deve, você nos ajuda.
Mas não deixe de dar o seu dízimo, né? Não deixe de fazer a sua oferta. Para você que está recebendo o seu dízimo, o seu salário, desculpa, todo mês aí, dê o seu dízimo, seja fiel ao Senhor, amém? E se você quiser ofertar também, oferte. É muito importante, as ofertas ajudam muito essas pessoas que estão precisando de ajuda, amém? Eu queria pedir para você fechar os seus olhos aí na sua casa. Levanta o seu envelope de dízimo e de oferta. Levanta sua mão ao céu e vamos agradecer ao Senhor, porque nada tem nos faltado, amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero consagrar, Senhor, esses dízimos e essas ofertas ao Senhor. E te agradecer por elas, Senhor. Te agradecer, Pai, porque o Senhor tem multiplicado elas. Te agradecer porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Te agradecer, Jesus, porque nada tem faltado para nós. Te agradecer pela saúde que o Senhor tem nos dado para trabalhar e conseguir o nosso sustento. E nós, Jesus, queremos te devolver, Senhor, a parte que é sua, Jesus. E te agradecer, Pai, porque o Senhor sempre faz infinitamente mais por nós. Por isso, Espírito Santo, eu abençoo essas ofertas, que elas multipliquem, que elas tripliquem, para que o máximo de pessoas consigam ser alcançadas, Jesus, através dessas ofertas. Nós abençoamos os dízimos, Senhor, e te louvamos pela fidelidade do seu povo. Te agradecemos, Jesus, porque eles são fiéis ao Senhor primeiramente. E eu acredito e sei, Jesus, que nada vai faltar a nenhum deles. Espírito Santo, nós abençoamos essas casas, abençoamos essas famílias e te louvamos por mais um culto, te louvamos por mais um momento, Jesus, que temos a oportunidade e o privilégio de estar na sua casa, de estar na sua presença acima de todas as coisas. Que todos os recursos que estão sendo levantados aqui neste lugar sejam primeiramente para glorificar o seu nome, e que as pessoas, Jesus, que estão precisando possam ver que o Senhor é Deus nas nossas vidas. Que o seu nome seja erguido, que o seu nome seja levantado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Um beijo para vocês, eu estou com muita saudade. Eu quero chamar o pregador dessa noite, o pastor Pedro Comora Salvador. Querido, hoje ele vai falar de uma coisa muito importante, então eu quero pedir para você parar esse vídeo igual ele faz. Toma uma água, pega um café, senta aí, que hoje vai ser muito importante, presta atenção. Amém? Vamos orar pelo Pedro? Levanta sua mão aí, você que está na sua casa. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida do Pedro agora, Senhor. Eu te louvo, Pai, porque eu sei que o coração dele está alinhado ao seu coração. Que as palavras da boca do Pedro, Jesus, sejam palavras de vida, palavras de sabedoria, Jesus. Palavras de consolo, de amor, de bondade, Pai. Que o teu Espírito Santo inspire o Pedro nessa hora, Jesus. Que tudo que ele falar, Senhor, seja céus abertos nas nossas vidas. Que ele seja completamente cheio de tudo aquilo que o Senhor reservou para nós no dia de hoje. E que o teu nome seja louvado, que o teu nome seja engrandecido. E que pessoas possam ouvir a sua voz, Pai, através da vida dele. E que pessoas sejam resgatadas, Senhor, da perdição, resgatadas, Jesus, do pecado. Para que possamos enxergar, Pai, que possamos ver que o Senhor é Deus. E nós te louvamos, Jesus, pela vida do Pedro. Eu abençoo no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Uau. Eu estou muito empolgado. Esse uau não foi de muito empolgado. Foi uau, meio morto, né? Mas só de eu contar lá no grupo do WhatsApp da família o assunto que eu ia trazer já causou um alvoroço, e quando eu fui ver tinham 68 mensagens, já estava rolando um debate, e o Tiago já estava maratonando o assunto na internet. Então, eu acredito, assim como no meu coração, e da minha família também, que no seu vai queimar esse assunto, que é escatologia. O que é escatologia? É o estudo do final dos tempos. E aí? Já chegou? Será que já estamos no final dos tempos? Será que já chegou? Já começaram as dores de parto?
E quem já teve filho, as mulheres aí que já tiveram filhos, sabe o que significam as dores de parto. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração, porque eu não sou teólogo, eu não sou mestre na palavra, não dou curso de escatologia, muito menos teria capacidade para isso. E o que eu quero trazer é o que Deus tem queimado no meu coração, e que Ele queime no seu também. Não necessariamente que eu vou conseguir passar todas as informações, muito pelo contrário, eu nem sei todas as informações a respeito da escatologia, e eu nem vou conseguir te falar a respeito de todas as visões que existem a respeito desse assunto. Isso eu vou deixar para os mestres. O pastor Bruno está começando essa semana, na segunda-feira. É que vai na quarta, né? Isso que eu estou falando. Então, começou na segunda-feira. O curso de escatologia está sendo aplicado pela internet. Se você quer saber, chama ele lá no WhatsApp e pede para ele como que faz para entrar nessa turma. Existe também o Dizascope na mesa, que tem um módulo específico sobre escatologia. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, você encontra também. E caso você não tenha nenhum recurso para investir nisso, existe 2 seminários na internet totalmente gratuito no YouTube, do Luciano Subirá e de um outro que o Thiago me passou. O Ed René também. O do Ed René são 23 episódios, então dá tempo para você, nessa quarentena, se especializar nesse assunto. Tá bom? Então, eu gostaria de orar. Senhor Jesus, aqui estou, Pai, como um simples servo Teu, Pai, um simples diácono, trazendo a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem me mostrado, aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, queimado no meu coração. Em nome de Jesus, Senhor, que a minha boca seja usada para atingir os corações, para trazer esperança, para trazer conforto, e para trazer desejo e ansiedade a respeito do dia que o Senhor virá. Que nossos corações se encham da Tua presença, se encham da esperança do Teu dia, Senhor. Aquele dia que o Senhor virá. Que a nossa expectativa esteja em Te conhecer, em conhecer a Tua pessoa, Jesus. E tudo que envolve a Sua vinda. Em nome de Jesus, Pai, usa-me como um rio que flui do Teu Espírito. E que através desse rio, Senhor, aqueles que beberem, sejam também feitos rios e transbordem e fluam na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Querido, esses últimos tempos está uma loucura. Eu tenho procurado assistir as notícias para me atualizar e são notícias bombásticas dia após dia. É muito difícil estar a par das notícias. Sempre vai ter alguém que vai falando: olha, você viu aquilo que você não sabia que tinha acontecido. Essa semana, inclusive, teve um terremoto na Nevada. Não foi um terremoto simples, ele teve 6,5 pontos na escala Richter e ninguém ficou sabendo. Então, a todo momento tem acontecido coisas que a gente não está sabendo. Até porque a mídia tem interesse em mostrar certas coisas e outras não. Então, mas o que tem me salientado a visão, o que tem me despertado a visão, é que todas as coisas que têm acontecido, a palavra do Senhor já tinha sido revelada. Então vai abrindo sua Bíblia em Mateus 24, do versículo 4 ao 8, por enquanto. Mateus 24, do versículo 4 ao 8. Diz assim na minha versão, mas se você tiver com uma NVI, melhor ainda. Diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele respondeu: vede que ninguém vos engane. A primeira coisa que Jesus se preocupa em falar é: olha, tenha atenção, para ninguém te enganar. Porque virão muitos em meu nome, e dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos.
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Por enquanto até aí. Tudo isso é o princípio das dores. Olha, em Mateus 24, e é um pouco extenso, eu não gostaria de ler versículo a versículo, mas eu gostaria de te explicar. Mateus 24, anteriormente Jesus acaba de sair do templo, e ele, olhando para a estrutura do templo, ele fala para os seus discípulos: vocês estão vendo esse templo? Não sobrará pedra sobre pedra. E essa fala de Jesus tinha vinculada a uma outra fala em que ele falou que destruiria o templo e depois de 3 dias reconstruiria. Isso Jesus estava falando a respeito do templo do corpo dele. Aquele templo seria destruído e depois de 3 dias reconstruído. E assim foi na ressurreição. Mas quando ele fala aqui nessa passagem que não haveria pedra sobre pedra, é porque hoje, se você for lá em Israel, em Jerusalém, você não encontrará nenhuma pedra a respeito desse templo que Jesus estava falando. O templo onde ele estava ali não existe mais, e não se encontra mais nenhuma pedra sobre outra. E aí então os discípulos seguem Jesus, e quando eles estão no Monte das Oliveiras, eles perguntam: como sucederá essas coisas? O que virá a acontecer? E Jesus enfatiza que cuidado para que vocês não sejam enganados, porque muitos dirão que sou eu o Cristo, e enganarão a muitos, mas não será. E aí ele fala de muitas coisas que acontecerá no mundo a respeito de guerras, de muitas guerras e de rumores de guerra. E a gente sabe que no início do século 20, em 1900 e bolinha, nós tivemos a nossa primeira guerra mundial. E eu imagino os cristãos daquela época dizendo: agora é o fim, agora é o fim. Mas não era o fim. No meio do século, nós tivemos lá a Segunda Guerra Mundial. Eu imagino os cristãos daquela época falando: não, agora é o fim, porque Jesus disse que viriam guerras, mas ainda não foi o final. E o final que Jesus se refere aqui, assim como os discípulos bem disseram, na minha versão está bem fiel, fala assim: dize-nos, no versículo 3, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Isso é, em outras traduções, na NVI dizem consumação desta era. Isso significa que não era o fim do mundo, não estamos falando da destruição da terra, mas enfim, da consumação desta era, onde Satanás domina os governos e o mundo jaz do maligno. Porque nós sabemos, virá o tempo em que Jesus governará sobre esta terra, e será um grande tempo de paz. Isso a gente vai falar daqui a pouco. Então, quando que sucederão essas coisas? Onde haverá paz, onde não mais o maligno governará sobre nós. E aí virão guerras e outras guerras e rumores de guerras. Nações se voltarão contra outras nações, e terremotos em todos os lugares. Acho que todos nós sabemos que no Brasil não tem terremoto. Errado. Não tínhamos terremoto. Com uma pesquisa bem rasa, você vai ver que a partir do século anterior nós tivemos aí principalmente nos anos 70, alguns tremores de terra. E depois dos anos 2000, se você procurar ali no Wikipedia rapidinho, você vai ver a lista da quantidade de tremor que nós tivemos no Brasil. Em 2010, há uma lista enorme. 2011, uma lista gigantesca de estados que tiveram tremores.
2013, 2015, 2018, vários anos, coisa que não acontecia. Se você for ver antes, no século anterior, nós tínhamos lá, sei lá, um tremor de terra em 1936, um em 1950, um em 1980, mas a partir dos anos 2000, isso foi intensificado. E o que isso quer dizer? O que isso fala a respeito aqui dos princípios das dores, como Jesus se refere no verso 8. Porém, isto é o princípio das dores. Como eu abri falando a respeito das grávidas, sabe-se que quando a mulher entra em trabalho de parto, ela, um pouco antes do trabalho de parto, né, o sinal de que ela vai entrar em franco trabalho de parto. Para quem não sabe, minha mãe é enfermeira obstetra, e eu, de tabela, estudei um pouco a respeito disso enquanto ela estava fazendo faculdade de pós. E o franco trabalho de parto é quando a mulher já está ali com dilatação, já está no hospital. Antes do franco trabalho de parto, a mulher entra no princípio das dores. O princípio das dores é onde começa a haver contrações no útero, e essas contrações são espaçadas, de tanto que é preciso ir medindo. Existem até aplicativos para você ir colocando quando que começou a contração, quando que terminou, e ele vai calculando o período da sua contração, quanto tempo ela durou, e quando ela está já bem curto o espaçamento e longo e intenso as dores, significa então que você está em franco trabalho de parto. A Rebeca sabe muito bem disso. Tá sorrindo com cara de quem chorou muito na época. E o que a gente vê é que o nosso planeta está dando sinais de trabalho de parto. Se antes o Brasil não tinha tremores de terra, no século passado teve alguns, e a partir dos anos 2000 está tendo muitos tremores de terra, significa que as contrações estão intensificando e o intervalo está diminuindo. Junto com isso, nós podemos ver também furacões e maremotos. A palavra fala que muitos verão, muitos se aterrorizarão com o barulho das ondas. E a gente lembra de certos maremotos que houveram ali no sul da Ásia em 2010, onde a gente viu o Haiti totalmente devastado por terremoto. Eu não lembro qual é o nome da cidade que foi lavada pelo maremoto. Enfim, e quando que isso foi possível? Porque se anos atrás, 100 anos atrás ou 200 anos atrás isso acontecesse, nós não veríamos, nós não nos aterrorizaríamos. Mas visto que estamos numa era da televisão, da internet, onde a informação chega, o mundo inteiro está assistindo, o mundo inteiro está aterrorizado. E é assim que acontece atualmente com o vírus que nós temos. Em Lucas, nessa mesma passagem, nesse mesmo relato de Jesus falando do final dos tempos, em Lucas, também fala de pandemias, de epidemias. E o que a gente vê hoje é exatamente isso, vírus se espalhando. No início ainda de 2010, 2012, nós tivemos H1N1, tivemos o MERS. Acho que todo mundo é especialista em epidemia agora, né? Foram tantas pesquisas que pessoas que odiavam biologia de repente são especialistas em epidemias. E ainda acima de tudo isso nós vemos disputa de poderes políticos, seja no Brasil ou seja no mundo. Ainda no início de março, se não bastasse a epidemia que a gente estava tendo, se tornando uma pandemia, ainda
os Emirados Árabes e a Rússia e os Estados Unidos começaram uma disputa de petróleo. Quem seria contra baixar o preço do petróleo? E aí a Rússia é contra baixar o preço, os Emirados Árabes então resolvem baixar o preço totalmente. Vocês não vão baixar, então eu vou baixar. Eu tenho estoque suficiente, ainda vou aumentar minha produção. E aí com isso nós vimos ainda mais a economia mundial se derretendo, como foi o termo da época. Tudo isso mostra que o planeta está entrando num colapso generalizado. Não é só a área da saúde que pode colapsar, não é só a economia que pode colapsar, mas os governos têm em constante atritos, Estados Unidos e Coreia do Norte, constante atrito, prometendo quem vai lançar uma bomba nuclear um no outro. E agora com essa pandemia, Estados Unidos acusa a China e a China acusa os Estados Unidos de quem foi que criou esse vírus, quem que estava observando e estudando ele em laboratório e deixou vazar. Então, não é só um cenário que nos leva a crer que já começamos o início das dores, mas muitos cenários. E eu gostaria de ler um pouco mais à frente, em Mateus 24, a partir do versículo 32. Mateus 24, 32. Logo depois que Jesus dá um panorama a respeito de como será o final dos tempos e a vinda do Filho do Homem, que é Ele mesmo, Ele lança uma parábola. E Ele diz assim, a parábola da figueira. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então Jesus, ele associa o final dos tempos com a parábola da figueira. E ele fala assim, quando a figueira já estiver florescendo, quando você olhar para os seus ramos e nos ramos já estiver florescendo, significa que é próximo o verão. Quando que as árvores florescem? Na primavera. Assim que acaba o inverno, as árvores estão secas, começa a primavera, as árvores começam a florescer e criar folhas, porque assim logo depois virá o verão, quando darão seus frutos, certo? E nós sabemos muito bem a respeito de que nação é falado quando se fala da figueira. É a respeito de Jerusalém, é a respeito de Israel, onde a capital é Jerusalém. E, queridos, não sei se vocês sabem, mas em 1948, Israel foi declarada independente do Estado palestino. Para nós, Israel sempre foi um país, porque nós lemos das escrituras que são bem antigas a respeito de Israel, e nós já imaginamos isso sendo uma nação, já imaginamos ele sendo uma nação. Mas é preciso entender que quando Jesus veio e os judeus não aceitaram, não receberam Jesus como Messias, foi liberada uma maldição. Você lembra da passagem onde Jesus procura fruto na figueira
e não encontrando fruto, ele amaldiçoa instantaneamente a figueira seca. E os seus discípulos ficam admirados. Ele fala: em verdade vos digo que se tiveres um pouco de fé, falarão para esse monte: saia daqui e vá para lá. E farão ainda coisas maiores. Isso era uma representatividade do que Jesus estava fazendo com Israel, por eles não estarem aceitando-o, recebendo como Messias. E como as profecias do Velho Testamento, Isaías e Zacarias, Israel foi espalhada pela terra. Eles deixaram de ser uma nação, eles deixaram de ser um país, e eles foram espalhados entre os gentios, como diz a palavra. E em 1948, eles puderam ter de volta o território deles e puderam ser reconhecidos por todas as nações do mundo, como um país independente. Foi em 1948, se eu não me engano, 14 de maio. E por meados de 1967, se eu não me engano, Jerusalém foi estabelecida a capital de Israel. Então, olha só, apesar de Israel ser muito antigo, ele foi espalhado por quase 2000 anos, e em 1948 voltou a ser uma nação. Você imagina habitantes, cidadãos israelenses espalhados por todo o mundo, prosperando e trabalhando em todo o mundo, retornarem à sua terra natal e começarem uma vida nova. Não é fácil. Se alguém já mudou de município ou de estado, sabe que não é fácil recomeçar. Só que isso faz 72 anos. De 1948 para cá, já se passou 72 anos. E eles fizeram aniversário essa semana. 72 anos. Então, imagina só, o que dá para se construir em 72 anos? O Brasil tem mais de 500 anos. E como que está hoje o Brasil? Hoje nós somos a 9ª potência econômica do mundo. E eu comecei a dar uma pesquisada, porque a palavra aqui, Jesus fala a respeito da figueira e fala: olha, observem a figueira. Quando ela começar a florescer, não passará esta geração. É o que ele diz aqui em Mateus 24. Quando começar a figueira a florescer, não passará essa geração. E 72 anos, quem vive 72 anos está quase começando a fazer hora extra, né? Eu costumo dizer que eu tenho 4 avós, e os meus 4 avós são vivos e 2 deles têm mais de 90. Eu costumo dizer que meus avós já estão fazendo hora extra, que eu preciso começar a me preparar. Então, imagina a nação, se não passará esta geração. Israel está muito próximo a ter findada a geração daqueles que foram para Israel em 1948, certo? Olha só, Israel é a 33ª economia do mundo. Apesar do Brasil ser a 9ª, mas Israel já se encontra na frente de países como Portugal, que colonizaram o Brasil e nunca deixaram de ser uma nação desde então. Israel já está na frente da Grécia, da Dinamarca, que são países, Grécia não mais, mas Dinamarca, país de primeiro mundo. E ele está colado poucas posições atrás da Irlanda. A Irlanda é um dos países mais inovadores do mundo. E aí eu fui procurar a respeito de inovação. A Irlanda é o 10º país mais inovador do mundo. E Israel está em 11º. A gente acha que, a gente tem uma visão de que se você for em Israel, você vai encontrar sim soldados andando na rua, armados, é uma tensão de guerra, porque a guerra com a Palestina dura muitos anos já.
e já levou muitos mortos, mas não há uma devastação como se, por exemplo, a gente comparar com a Síria. Israel, a respeito de tecnologia limpa, é referência mundial. Existe um ranking de tecnologia limpa, onde Israel é o primeiro a ocupar essa posição, à frente dos Estados Unidos, que é a terceira posição. Então, a respeito de tecnologia, Israel é um polo industrial, assim como o Vale do Silício nos Estados Unidos, onde eles dão prioridade no ensino médio e técnico, estimulando startups, pequenas empresas que promovem o desenvolvimento tecnológico. E a respeito de inovação, Israel se encontra à frente de Japão, França, China e Canadá. Cara, Israel só tem 72 anos como nação, e ele já está no topo da tecnologia mundial. Israel desenvolveu uma tecnologia que talvez você saiba, porque a partir do momento que o Brasil entrou em parceria com Israel, nós pudemos receber algumas tecnologias dessas, principalmente para o nosso Nordeste. Israel desenvolveu uma tecnologia onde eles irrigam plantações com o sistema de gotejamento, porque é tanto sol que se você sair molhando a terra, vai evaporar tudo, e a planta não vai absorver não vai dar tempo de absorver aquela umidade. Então eles desenvolveram uma técnica onde eles gotejam água em cima da planta, para só usar a água de acordo com a capacidade de absorção da planta. Então isso faz com que desertos se tornem frutíferos, se tornem férteis. E essa tecnologia já está em transição para o Brasil, para que a gente possa fazer isso também no Nordeste do nosso país. Então olha só, Israel já está florescendo. Ele foi identificado como uma nação em 1948, e em 2020 ele já está florescendo. Ele já está sendo reconhecido pelas nações do mundo como uma nação próspera, uma nação referência em tecnologia. A respeito de potência bélica, isso é, de exército e armamento, nós sabemos que eles treinam, por exemplo, a SWAT dos Estados Unidos. E a respeito de fabricação de caças, nós, os brasileiros, já compramos caças de Israel. Então, pensa só, em 72 anos, tamanho avanço de Israel. Israel está florescendo, e dessa geração não passa, irmão. Se você tinha firme convicção de que você ia ficar idosinho com seus netos, contando as histórias de quando você era jovem, muito provavelmente isso não vai acontecer sem que antes venha o grande dia. Mas isso dá um friozinho na barriga, né? Isso dá um comichão assim. Antes de eu sair de casa, eu não consegui, revendo aqui o meu esboço, eu não consegui vir para a igreja antes de dar uma passadinha no toalé, porque dá um negócio assim, dá um medinho, meu Deus, porque nós sabemos que no final dessa era será de grande tribulação, será doloroso, será perseguição. Então dá um medinho, mas olha só, a nossa esperança não tem que ser na destruição da terra. Esse não é o fim do mundo. Porque cada vez que acontece uma catástrofe, a gente já pensa, nossa, é o fim do mundo, isso é o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Porque nós não estamos dormindo. Isso é sinal do início das dores. E está se aproximando o grande dia. Vamos continuar lendo aqui Mateus 24, a partir do verso 9, que eu tinha parado no 8. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos, não de todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será preparado este evangelho do reino, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. E agora ele começa a explanar um pouco melhor a respeito da tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Na NVI, se eu não me engano, diz: quem estiver no campo, não volte para a cidade. Aí, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Se não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Vamos continuar lendo até o 28. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, e vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aqui Jesus dá muita ênfase que no final dos tempos, se te falarem: ali há o Cristo, não escute. Vamos ali porque, olha, ele está operando grandes milagres. Não vá, porque há muitos serão enganados, se possível até os escolhidos. Mas logo no início, no verso 15, a respeito, quando ele está falando da tribulação, ele falou: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então, blá, 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 começa a tribulação. E quem é o abominável aqui Daniel fala, profetiza, né? O abominável que Daniel profetiza, que também fala em Zacarias e fala no Apocalipse, é o anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, vou marcar aqui essa página. Apocalipse capítulo 13, do verso 2 ao 4, diz assim: Apocalipse 13, do verso 2 ao 4. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, essa besta, para aqueles que estudam escatologia, e te convido a fazer isso, é o anticristo, onde também em Apocalipse 6, fala a respeito
da autoridade com que ele virá. Fala a respeito de um cavaleiro montado num cavalo branco, que traz um sinal de paz. Também em Daniel 9:27. Esse acordo de paz faz todo sentido, porque como que virá um único líder querendo se colocar sobre todas as nações do jeito que está hoje? Todos os líderes mundiais querem ser soberanos sobre todas as nações, e se alguém se atrevesse a fazer isso hoje, repentinamente, certamente estaria comprando uma grande briga com as maiores potências mundiais. Então, como é que é o cenário político e econômico para que alguém possa se levantar como um único governante? Para que venha o anticristo, é necessário, primeiro, haver guerras, haver uma discórdia entre as maiores potências mundiais. E hoje nós vemos grande tensão entre Estados Unidos e China. Apesar de China não ser reconhecida como uma grande potência mundial, ser um país emergente, mas nós vimos o problema que é se a China fecha as suas indústrias, se eles paralisam a produção de tudo. Não chegam respiradores no Brasil porque a China não está produzindo o suficiente para todo mundo. Então, eu lembro que desde que eu era adolescente, no ensino médio, meu professor de história falava: olha, observem a China, porque ela será a nova potência mundial. Estados Unidos deixará o posto e a China será a nova potência. E só faz sentido, então, alguém se levantar com uma grande guerra, um grande conflito acontecendo a respeito do mundo. Aí alguém levanta e fala: olha, vamos fazer um tratado de paz? Quando alguém faz isso em meio a uma guerra, todo mundo aplaude. Sabemos que na faixa de Gaza tem guerra, acho que desde que eu nasci eu já ouço falar de guerra na faixa de Gaza. E o Obama, só de levantar a mão e falar: olha, vamos fazer um tratado de paz na faixa de Gaza, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz. Então todos aplaudem quando alguém levanta a mão e fala: vamos fazer um tratado de paz. Então é esperado que no cenário mundial muitas guerras estejam acontecendo para que alguém se levante e fale a respeito de paz, como Daniel profetiza em capítulo 9, versículo 27. E também Jesus disse aqui no capítulo 24 a respeito de muita fome. Ora, nós já sofremos com muitas fomes. Eu estava vendo e 860 milhões de pessoas estão abaixo da linha estão desnutridas, abaixo da linha de nutrição. 860 milhões de pessoas. Mas nós, a nata da sociedade, não estamos passando fome. Então, para que e essas pessoas das quais passam fome não são ouvidas, e não importa se elas estão aplaudindo ou não alguém que está propondo paz. Então pensa só, precisa ter mais fome no mundo para que o Cristo venha. E o que estamos vendo atualmente no nosso mundo é uma desaceleração econômica, uma desaceleração da produtividade, e isso gerará muita fome, muito desemprego. Aí faz sentido alguém levantar e falar: olha, eu quero propor paz, e também alimento aqueles que estão passando fome. Esse cara sim vai ser muito aplaudido, ele é o anticristo. Mas no mundo a gente já vê uma movimentação de um único governo, né? Desde quando a ONU foi criada, já se fala também a respeito disso, os conspiracionistas, de que esse poderia ser um governo mundial para ser levantado o anticristo. E o anticristo, aqui em Apocalipse 13, diz que ele vai receber a autoridade do dragão. E o dragão aqui é Satanás.
ele receberá autoridade direta de Satanás para fazer milagres, para invocar guerras e para perseguir os santos, sejam judeus ou os santos da tribulação, ou a igreja, se a igreja estiver na tribulação. Esse texto, ele vai propor paz, mas quando em Mateus 24, no verso 15, diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, se assentar no lugar santo, então toda a tribulação inicia. Apesar dele propor paz, quando ele se assenta no templo de Jerusalém, o templo dos judeus, aí os judeus despertam, falam: ei, esse não é o cara, esse não é Cristo, porque ele não é descendência de Davi, porque ele não é da tribo de Judá. Ei, mas espera aí, Pedro, e o templo? Você não falou que o templo está destruído? Pois é, esse é mais um sinal. Hoje, o lugar do templo de Israel é território palestino, e tem lá uma mesquita. Para ser reconstruído o templo pela terceira vez, como diz algumas profecias, é preciso que esse território esteja nas mãos de Israel. E isso é mais um sinal de grande guerra, porque se até então não foi disputado um território tão importante e já teve guerra, imagina quando for disputado um território tão grande, tão importante para os judeus e para os palestinos. Haverá uma guerra absurda. Então, querido, observe alguns sinais de que ainda não, as dores de parto ainda vão se intensificar. Ainda não chegamos no franco trabalho de parto, onde é necessário que alguém se levante e fale: ei, peraí, vamos fazer aqui um tratado de paz, onde muitos que estão passando fome terão alimento, e onde Israel terá o lugar para eles construírem o templo. Não se sabe se primeiro Israel vai construir o templo, ou se quem for fazer o tratado de paz já vai colocar isso no tratado, a oportunidade de Israel reconstruir o templo. Mas é esse cenário que precisa ser evoluído, que precisa ser amadurecido. E onde que está a igreja nesse cenário? A igreja ainda precisa amadurecer. Na parábola do joio e do trigo, diz que os servos perguntam: Senhor, quer que tiremos o joio do meio do trigo? E o Senhor fala assim: não, deixe porém que os dois cresçam juntos. Isso significa que à medida que o joio vai crescendo e amadurecendo, isso é, a injustiça no mundo vai crescendo, as guerras vão aumentando, as dores de parto vão se intensificando, o trigo também vai amadurecendo. E o trigo é a igreja, querido. O trigo é você e eu. O trigo também vai amadurecer, e precisa que os dois amadureçam juntos. Então, isso é até uma visão que eu ouvi do Leandro Vieira. Ele fala que em meio a maior injustiças do mundo, será o tempo de maior glória da igreja. Onde haverá maior injustiça, maior pecado, maior promiscuidade no mundo, haverá mais fervor da igreja. Haverá maior intensidade na pregação do evangelho. Haverá maior atuação justa dos santos. E guarde essa frase: atos justos dos santos. Nós vamos ver mais para frente. E aí, em Apocalipse 13, do versículo 11 ao 13, também fala de uma outra besta, do qual apoia a primeira besta. Isso é o falso profeta. Haverão muitos falsos profetas, mas haverá um que é o falso profeta. Ele será um apoiador direto do anticristo.
e operará sinais para que leve as pessoas, seduzam as pessoas a crer que o anticristo é o Filho de Deus. E quando o anticristo se intitula Cristo, como eu falei, aí sim ele se assenta no templo e os judeus despertam. A tribulação tem o propósito de trazer os judeus de volta ao arrependimento, porque eles não creram quando o Messias veio, mas é necessário que eles creiam. Eles não creram porque Deus permitiu que o coração deles fosse endurecido, para que os gentios pudessem alcançar a plenitude do Evangelho, para que os gentios pudessem ser apresentados ao Evangelho. E querido, gentio sou eu e você. Nós não somos judeus de descendência, e então nós somos os gentios. Nós somos todo o confim da terra. Quando Jesus fala, ide e pregar o Evangelho a todo o confim da terra, somos nós. Foi necessário que esse tempo acontecesse para que nós conhecêssemos a palavra e nós pudéssemos ser enxertados na oliveira verdadeira. Bom, e a tribulação serve como um despertar de Israel para o Messias que veio e voltará. Em Apocalipse 13, versículo 5, diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. O que são 42 meses? 42 meses são 3 anos e meio. Isso é, haverá grande tribulação no período de 3 anos e meio. E essa grande tribulação tem o propósito de perseguir os judeus, para aniquilar o povo de Deus e perseguir também os santos dos últimos dias. Ah, é da igreja dos santos dos últimos dias? Não, aqueles que se converterem na tribulação. Porque olha só, eu procurei material sobre escatologia na internet, e existe muita coisa. Então pensa só você que está assistindo isso e pensa, são uns crentes fanáticos mesmo, né? Olha só que teoria da conspiração doida que esse cara está falando. Não vou dar ouvido não, e desliga. Quando essas coisas vierem a acontecer, certamente Deus vai te fazer lembrar. O Espírito Santo vai te dar um estalo na mente. E esse estalo vai fazer com que muitas pessoas se convertam, porque já era tudo predito na palavra, todas as coisas já estavam profetizadas, o mundo já estava caminhando para esses dias. Então muitos se converterão. Há aqueles que creem que a igreja estará aqui pregando, e há aqueles que creem que não. De qualquer forma, se o YouTube não tirar essa pregação do ar, quando vier o anticristo, porque visto que não vai poder ser pregada nenhuma religião, isso é uma das coisas que o anticristo vai implantar, a abolição de todas as religiões, e por isso os cristãos e os judeus vão ser fortemente perseguidos, os muçulmanos também, e todos aqueles que não se dobrarem para a besta. Imagino eu então que essa pregação vai ser tirada do ar, né? Não faz sentido você proibir as pessoas de cultuarem e de pregarem o evangelho e deixar o YouTube com todas essas pregações e todo esse material riquíssimo de escatologia no ar. Mas se você estiver assistindo esse vídeo e estiver na tribulação, saiba que isso tudo foi predito por Cristo, os profetas do Novo e do Velho Testamento. Agora, tudo isso causa um medo, tudo isso causa uma agonia, uma aflição de que dias terríveis estão por vir. Mas isso não é o objetivo da escatologia. Querido, o objetivo da escatologia é fazer com que você conheça Jesus. O nosso livro de Apocalipse, que nós conhecemos como Apocalipse, ele pode ser traduzido também como o livro da revelação. E no capítulo 1 de Apocalipse, diz assim, vou até ler.
capítulo 1, diz assim, versículo 1: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse livro tem como objetivo fazer com que conheçamos a Cristo, para que conheçamos como será a respeito dos últimos dias. Não sei se você percebeu. Ufa, quase. Em Mateus 24, no versículo 17 fala que era como Noé. Não estou achando, não. Procura aí, irmão. Mateus 24, a partir do verso 8. A palavra fala assim, que naqueles dias será como nos tempos de Noé, em que muitos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, mas repentinamente, é lá da figueira, foi uma das últimas coisas que eu li. Aqui, a partir do verso 37, Mateus 24, a partir do verso 17, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Muitos dizem, porque a vinda do Filho do Homem vem como um ladrão. O dia será como um ladrão, que você não sabe o dia nem a hora. E aqui Jesus diz, a vinda será como nos dias de Noé, que comiam e bebiam, casavam-se e davam em casamento. E de repente, começou o dilúvio. Mas olha, Noé foi pego desprevenido? Noé passou mais de 100 anos construindo a arca. Noé não foi pego desprevenido. Quem se prepara há mais de 100 anos para o grande dia, não é alguém desprevenido. A família de Noé foi pega desprevenida? Eles entraram na arca uma semana antes de fecharem as portas. Eles presenciaram os sinais. E quais foram os sinais daquela época? Os animais. Todos os animais que deveriam entrar na arca entraram. E eles não precisaram ir lá buscar de coleira. O Espírito Santo conduziu todos os animais a entrarem na arca. Cada qual, sete puros, sete casais puros, um impuro. Cada qual seu macho e sua fêmea. Então não foi algo que aconteceu repentinamente para Noé e a sua família, ou para os animais que ali foram escolhidos. Veja, foi algo que aconteceu repentinamente para os ímpios, para os despreparados, para os que dormiam. Abra lá em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 2. Tessalonicenses 5. 1 Tessalonicenses 5. Tessalonicenses 5, do verso 2 ao 6. A palavra do Senhor diz assim: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite.
quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz. Isso é, assim como uma mulher grávida, por acaso nasce uma criança repentinamente, sem que a mãe tenha sentido antes as dores de parto, isso é um aborto. Se repentinamente sai um feto de dentro de uma mãe, isso foi um aborto. Isso não é um parto saudável. Um parto acontece com o princípio das dores, intensificação das dores, então dores muito fortes, das quais dão sinais de que ali a criança está para nascer. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que embriagam, é de noite que se embriagam. Até o verso 6. Assim, pois, também não durmamos como os demais. Aqui ele fala duas coisas importantíssimas. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente. Então haverá um tempo de falsa paz e segurança, para que aqueles que dormem estejam tranquilos, dormindo, se embriagando, tá tudo bem, paz e segurança. Para esse sim, virá repentinamente o dia do arrebatamento. Mas para aqueles que estão acordados, ligados na palavra, vendo e percebendo os sinais que a terra nos dá, os sinais que os governos nos dão, aquilo tudo que está acontecendo em Israel, para esses que estão acordados, será como dores de parto, ficará mais intenso, mais doloroso. Irmão, se vier tempos de paz, abra seu olho. Tempos de paz, e tempo de paz não é que eu estou falando que veio, entrou um novo presidente no Brasil, onde está tudo maravilha, está tudo prosperando no Brasil. Tempos de paz não é o Brasil, a palavra não está falando do Brasil, está falando do mundo. Se vier tempos de paz e segurança sobre o mundo, atenção, pois está próximo o dia, muito próximo. E o que traz, o que marca então a grande vinda do Senhor? Porque saberemos que haverá um tempo de paz, depois 3 anos e meio de forte tribulação, onde não poderá ser cultuado nenhum Deus, onde não poderá ser pregado nenhuma palavra, onde os judeus sofrerão perseguição fortíssima, muitos morrerão, muitos se converterão e clamarão a Jesus pela sua segunda vinda. E aí se formará um governo único mundial para que possa ser estabelecido esse tempo. E quando eles estiverem quase destruindo a Israel, cercando, alguns estudiosos dizem que será o Armagedon. Procure lá um irmão chamado Lamartine Pozzella. Ele estuda bastante a respeito dessa última guerra. E quando estiver no quase, então virá a segunda vinda de Cristo, com os santos e com os 144 guerreiros de Israel, 144 mil guerreiros de Israel e os seus anjos. Querido, isso marca no capítulo 19 de Apocalipse uma grande entrada triunfal de Jesus no Monte das Oliveiras, onde ele, com um sopro, diz a palavra que com um sopro sairá da sua boca uma espada afiada que destruirá todos os inimigos de Israel.
e serão muitos. O Pozella até calcula entre cerca de 200 milhões de soldados. Imagina 200 milhões de soldados se levantando contra Israel. Então Jesus, com um sopro, aniquilará todos como uma espada afiada que sai da sua boca. E será ali o grande triunfo de Jesus sendo glorificado, sendo reconhecido como Messias pelos judeus, por Israel. E isso será maravilhoso, porque a igreja estará com um corpo glorificado. A vinda de Cristo revela a igreja e os santos, aqueles que se converteram ao Evangelho, com um corpo glorificado. Seremos no arrebatamento transformados. O anjo que fará a colheita nos levará aos ares e seremos glorificados. Isso é, um corpo totalmente transformado, incorruptível, onde o pecado não atua mais. E assim, revestidos de glória, aleluias, governaremos com Jesus na terra durante 1000 anos. Eu não vou entrar nesse quesito a respeito do milênio, tem muita coisa para ser falada a respeito desse tempo. Eu encorajo você a procurar o pastor Bruno, estudar escatologia. Ele já está aplicando o curso. Tenta entrar aí nessa turma que ele está fazendo pela internet. Procure os vídeos do Luciano Subirá, do Lamartine Pozella, do Leandro Vieira. É sensacional. Mas o que você precisa entender, abre lá a sua Bíblia em capítulo 19 de Apocalipse. Nossa, abri de primeira. Aleluia. Capítulo 19. A partir do verso 6. Então ouvi como uma voz numerosa de multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluias, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa, quem é a esposa do Cordeiro? Hoje somos noiva de Cristo, e seremos então esposa do Cordeiro. Ali nas alturas serão as bodas do Cristo, cuja esposa a si mesma já se, aqui está escrito ataviou, mas já se preparou. A noiva já está preparada. A noiva não é pega de surpresa. A noiva entende os sinais e se prepara. Qual é o objetivo então do estudo da escatologia? É você despertar. Acorda, noiva. Está na hora de se arrumar, porque o seu noivo está chegando. Então, como que a gente se arruma? Verso 8: pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você se veste e se prepara para Cristo quando os seus atos são de justiça. Quando você pratica a boa obra, a que Jesus nos chamou, de pregar o Evangelho, cuidai dos meus pequeninos, porque quando deu de comer aos necessitados, quando vestiu aqueles que passavam frio, quando colocou para dentro da sua casa aqueles que não tinham onde repousar a cabeça, vocês fizeram a mim, vocês me deram de comer, vocês me deram de beber. E os seus atos de justiça serão para você, serão para nós, noiva de Cristo, vestes brancas, linho finíssimo, adornos que nos prepararão para as bodas com Cristo. É esse dia que a gente tem que esperar. Então, quando a gente vê as dores de parto se intensificar, quando a gente vê a maldade do mundo crescer, nós não devemos entrar em pânico e falar: meu Deus, está chegando o final dessa era, por que eu estou ainda estudando, por que eu ainda estou trabalhando? Ei, Jesus chamou você para pregar o Evangelho na sua faculdade, para pregar o Evangelho na sua escola, para pregar o Evangelho no seu trabalho, para que os seus atos de justiça te vistam no dia da glória.
no dia das bodas de Cristo, o nosso coração tem que estar esperançoso por esse dia. Mesmo sabendo que virá antes uma tribulação, virá antes sinais terríveis, dias que jamais houve. Querido, se imagina se a igreja já foi perseguida, a igreja primitiva já foi perseguida lá em Atos, e podemos ler essa história. E podemos ver na história os famosos templários perseguindo a igreja, e a igreja protestante foi perseguida. Haverá uma perseguição que jamais houve aos santos daqueles dias, jamais. Mas os nossos olhos têm que estar fitos, têm que estar focados no alvo que é o nosso Cristo. É o dia da segunda vinda de Cristo. Ele sim nos fará em glória, com o corpo glorificado, e nos preparar para um milênio de paz, de governo, onde Jesus será o único adorado, o único exaltado, e aquele que governará a terra como grande juiz. Amém? Esse é o objetivo. O objetivo da escatologia é trazer ao nosso coração tremor por aqueles dias, pelo poder da ira de Deus. Eu esqueci de falar da ira. A tribulação também é marcada pela ira de Deus. Mas a ira não é a perseguição. Uma coisa é a perseguição, que é a ira de Satanás e as ordens do falso profeta, do anticristo, para perseguir a igreja e os judeus. Mas naquele mesmo tempo haverá grande ira aos ímpios, grande ira àqueles que tiveram atos de injustiça, que se levantaram contra a igreja, que se levantam contra Israel. Naqueles dias a grande ira do Senhor será sobre os governos da terra. E Apocalipse é cheio disso. Os selos, os cálices, terríveis pragas que serão levantadas naquele dia. Mas nós seremos guardados, diz a palavra. Sofreremos perseguição do anticristo, sim, mas nós seremos guardados da ira de Deus, porque é muito pior. Então encham o seu coração de temor e tremor a respeito do que será a grande tribulação, a respeito da grande ira do Senhor, mas criem esperança a respeito da grande vinda, de sermos levantados, alçados ao céu e tendo o corpo glorificado, nos unirmos a Cristo. Amém? Isso tem que trazer para você responsabilidade, diz o Leandro Vieira, fala a respeito desse assunto. A escatologia é para você trazer com sua consciência a responsabilidade que você tem no reino de Deus, a responsabilidade do seu papel nesses últimos dias. Você é muito importante, você é uma peça fundamental nesses últimos dias, para a pregação do evangelho, para o amadurecimento do corpo de Cristo, o amadurecimento do trigo. É preciso que a igreja esteja no seu mais alto, na sua mais alta maturidade. Dias de grande glória virão para a igreja, em nome de Jesus. Amém? Querido, se você escutou a respeito desse evangelho pela primeira vez, se o seu coração se encheu de temor e tremor a respeito das coisas que estão vindo, e eu tenho amigos que falaram, que nem são crentes, mas falaram: nossa, nesses últimos dias eu estou com uma sensação apocalíptica, e tem que estar mesmo. Esses últimos dias, eles são para nos lembrar que virão dias terríveis. Mas se você escutou essa palavra pela primeira vez, a respeito desse Jesus de grande glória, a respeito desse juiz que trará juízo na terra, a respeito do nosso Cristo, que nos traz a remissão dos pecados, se o seu coração está cheio de temor e tremor nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. Diga assim: Jesus Cristo, eu entendi o seu grande plano, eu entendi o seu propósito eterno, e eu entendi
que eu não posso estar fora. Eu não posso estar fora dos seus planos. Eu quero estar contigo. Eu quero ser revestido de glória no dia da segunda vinda. Então, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Lava-me com teu sangue. Recebe-me, Senhor, no seu exército. Eu te entrego a minha vida. Te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Peço que o Espírito Santo esteja sobre mim, me ensinando mais dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Querido, estude essa palavra. Estude esse livro. Ele é o único que tem as palavras de vida eterna. Ele é o único que revela a vida eterna. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. E se aprofunde mais a respeito desse assunto. É maravilhoso. É polêmico, mas é maravilhoso. Fique com Deus. Um grande abraço, até a próxima.